Olá pessoal, chegamos aqui no nosso quarto e último módulo, na nossa quarta unidade da disciplina da Indústria de Construção Civil do curso técnico de Segurança do Trabalho, tá ok? Nesse último módulo nós vamos abordar alguns assuntos bem variados, né, que vocês têm no material de estudo de vocês, tá? Então nós vamos dividir esse material, que é de assuntos bem variados, embora todos relacionados à segurança na construção civil, nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte nós vamos ver o quê? Primeira parte nós vamos ver os dispositivos de proteção contra quedas e alturas, né? Os locais confinados que existem nas construções, os assuntos relacionados a acidente de trabalho e comunicação de acidente de trabalho e causas desses acidentes, tá certo? Que são as famosas CATs. Esses quatro assuntos nós vamos ver nessa primeira parte e os demais assuntos na segunda parte. A primeira coisa dessa primeira parte do módulo 4, pessoal, é relacionado a medidas de proteção contra quedas em altura, né? Um dos riscos mais frequentes nas obras é risco de queda. As obras, mesmo que não sejam prédios de grande porte, são obras que trazem com sua construção a elevação do nível do trabalho, né? Você trabalha primeiro no nível do solo, depois no primeiro pavimento e por aí vai. E às vezes até dezenas de pavimentos em prédios maiores. Mesmo que a gente esteja falando só de um primeiro pavimento, que geralmente o pé direito é em torno de 3 metros, nós já estamos falando de trabalho em altura, né? Trabalho em altura a partir de 2 metros do nível do solo, tá ok? Essas medidas de proteção contra quedas, elas envolvem basicamente equipamentos de proteção coletiva, que são barreiras para se impedir ou minimizar muito o risco de quedas das pessoas desses níveis mais elevados. Então o foco no trabalho de proteção contra queda é o trabalho de estabelecimento de barreiras, que são esses EPCs, ou equipamento de proteção coletiva, né? Essas barreiras, pessoal, principalmente são chamados guarda-corpos e rodapés, tá? Que a gente chama de GRC. Esses guarda-corpos e rodapés são instalados em todas as áreas periféricas da obra, no trabalho em altura, e também instalados junto aos postos de elevadores e outros locais que ofereçam risco de queda em altura, né? Ou seja, risco de queda em diferença de nível. Esse guarda-corpo ele é composto basicamente de quê, pessoal? Montantes, que são peças verticais fixadas ao nível da laje, e esses montantes têm que oferecer uma boa resistência mecânica para receber os travessões, que são as peças horizontais que são montadas no montante, tá? Esses travessões, nós temos o travessão superior, que fica a mais ou menos 1,20 m de altura, tudo em relação ao nível do piso, tá, pessoal? Então, o travessão superior tem que ter 1,20 m e ele tem que resistir a uma carga mínima de 150 kg força para cada metro linear horizontal, tá certo? Então, o conjunto montante travessão, o travessão tem que resistir a 150 kg de esforço horizontal imprimido sobre ele, para evitar que haja a queda. Existe outro travessão no meio, um pouco mais abaixo, que é o travessão intermediário, que fica a 70 centímetros do piso, também tem que resistir a essa mesma carga de 150 kg força por metro linear. E lá embaixo, junto ao piso, com altura de 20 centímetros, nós temos o rodapé, porque o travessão superior, o travessão intermediário evita o risco de queda das pessoas, e o rodapé evita o risco de queda dos objetos, tá certo, pessoal? 20 centímetros junto ao piso. Além desses guarda-corpos, devem ser utilizados também os fechamentos de qualquer orifício no nível do piso que possa fazer a pessoa cair para um nível mais baixo, tá certo? Em seguida, nós vamos falar de locais confinados, pessoal. O que é o local confinado? O local confinado acontece muito em obras de construção civil. E o local confinado, ele é basicamente o quê? É um espaço, né, que não foi feito com condições propícias à permanência prolongada de um funcionário, de um trabalhador ali. Ou seja, é um local com dificuldade de acesso para entrada e saída, geralmente com pouco ou nenhuma circulação de ar, e por conta dessas condições não deve abrigar pessoas trabalhando por um longo tempo, né?
Ele não foi feito para ser um local de trabalho. No entanto, às vezes é inevitável. Tem que trabalhar lá num espaço confinado, tem que trabalhar num espaço com essas características. Para isso, existe uma norma específica que trata do assunto, que é a NR33, trabalho em espaço confinado. Tá? Esses locais confinados devem ter seu trabalho pautado na NR33 e devem ter uma série de cuidados, inclusive, não só de treinamento, mas inclusive de permissão de entrada para trabalho, que é a chamada PET, ao trabalhador entrar e registrar depois que ele sai desse espaço confinado. E tudo isso só pode ser feito, além do treinamento, a obediência de todos os critérios da norma, com a presença de 2 pessoas externamente ao local confinado, para eventual necessidade de resgate, tá certo? Que são chamados supervisor e vigia do espaço confinado. Então, somente com a permanência desses profissionais e a obediência a todos os critérios da NR33 que pode se executar o trabalho no espaço confinado. Em seguida, pessoal, a gente vai falar rapidamente sobre acidentes de trabalho. Acidente de trabalho na construção civil é responsável mais ou menos por 6% a 7% de todos os acidentes de todas as áreas de trabalho no nosso país, tá certo? 6,5% mais ou menos dos acidentes são na construção civil. Basicamente, ele é dividido em 3 tipos de acidente. O chamado acidente típico. O acidente típico é aquele que ocorre no local de trabalho durante a execução das atividades do trabalhador. Ele é uma coisa súbita, repentina, e decorrente desse acidente existe alguma restrição de capacidade de trabalho do funcionário. Quando se configura essa situação, é um acidente de trabalho típico. Existem ainda outros 2 tipos. Um acidente de trabalho de trajeto, que é relacionado à chegada ou saída do trabalho, né, das funções do trabalhador naquela empresa, e o acidente de trabalho de doenças do trabalho. Tá? Esse é o outro tipo que também existe. O acidente de trabalho relacionado à doença do trabalho geralmente não acontece de maneira súbita, de maneira momentânea, são características ou danos que são adquiridos gradativamente com a exposição a algum risco ou condição insegura e aparecem geralmente depois de bastante tempo, mas também é um tipo de acidente do trabalho, tá certo? Acidente do trabalho, pessoal, só acontece quando existe uma condição insegura de trabalho ou quando existe um equipamento inseguro ou a combinação dessas 2 coisas. Se a gente tratar as condições de trabalho, tratar os equipamentos, as máquinas e treinar todas as pessoas envolvidas e seguir todos os processos estabelecidos, muito raramente a gente vai ter a situação de acidente de trabalho, que deve ser evitada a qualquer custo. 2 ferramentas importantíssimas para evitar isso, pessoal: o PCMSO e o PCMAT. Nós já falamos muito do PCMAT, já falamos do PCMSO, e a obediência desses programas, a elaboração e a obediência desses programas vai evitar muito os acidentes de trabalho, tá certo, pessoal? A CAT é a comunicação de acidente de trabalho. Quando ocorrer um acidente de trabalho, no máximo até o dia seguinte, o primeiro dia útil seguinte, esse acidente de trabalho deve ser comunicado às autoridades, especificamente à Delegacia Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, né? E se esse acidente, porventura, provocar a morte de um funcionário, essa comunicação tem que ser feita imediatamente a toda a sociedade envolvida, direta e indiretamente aquela atividade, tá certo? Isso deve ser cumprido sob pena de incidência de multas sobre a empresa, sobre o empregador. Outra coisa importantíssima, pessoal, e estabelecida no PCMAT e no PCMO para evitar acidente de trabalho, são os treinamentos. Basicamente, os treinamentos são treinamento de integração, que é o admissional, que deve ter no mínimo 6 horas e colocar o funcionário em contato com todas as condições e todas as medidas preventivas de acidente que existem na obra, e os treinamentos periódicos. Tá? Com esses 2 treinamentos, com certeza, o risco de acidente vai ser minimizado e a gente vai ter um controle maior sobre essa segurança da obra. Tá ok?